paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Que bom estar falando com vocês novamente. Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu tenho uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas, e ela se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo do 6 ao 10. Não fique preocupado, esse versículo aparecerá na tela para você. E diz assim: E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Bem, aqui nós vemos uma passagem muito interessante da Palavra de Deus. E eu queria trazer aqui essa mensagem para vocês que tem por título: Qual o lugar do encontro com Deus? Ou ainda, lições sobre orientação divina. Bom, em sua segunda viagem missionária, Paulo agora está passando e pregando pelas cidades, de modo que as igrejas eram confirmadas e cresciam em número. A gente vê isso no versículo 5. No versículo 5, no versículo anterior, essa viagem é a segunda viagem missionária de Paulo, e a gente percebe no versículo 5 que Paulo está viajando e pregando o Evangelho e está tendo muito sucesso, porque a Bíblia diz nesse versículo 5 que as igrejas eram confirmadas e cresciam em número. Paulo estava sendo bem sucedido em levar a palavra de Deus ao povo. Ele estava tendo uma boa campanha de evangelização. Agora é interessante notar, contudo, que Paulo não fica acomodado, não é mesmo? Ele quer alcançar mais pessoas, ele quer alcançar um número maior de pessoas. E por isso a gente vê no versículo 6, então, que Paulo pretende ir a uma região, naquela época, que era mais populosa, uma região mais importante. Paulo está preocupado em conseguir alcançar o maior número de pessoas. A região da Ásia, onde ficava principalmente a grande cidade de Éfeso, que era uma grande cidade naqueles tempos, tinha também a cidade de Antioquia, e ele tinha um interesse de pregar nessas cidades, porque era onde ficavam as grandes cidades, eram grandes cidades, e ele tinha certeza que ele alcançaria nessas cidades muitas pessoas. Seu intuito era ganhar mais e mais pessoas para Cristo, através da mensagem de Cristo, através da mensagem da cruz, do Evangelho e da ressurreição de Cristo. Aqui então a primeira lição que a gente pode tirar sobre a orientação divina, lições sobre a orientação divina. Então a primeira lição que a gente pode retirar desses versículos, com base nisso que nós estamos falando, é que nós não devemos ficar acomodados. Bom, Paulo não se acomodou por já estar fazendo uma boa obra onde ele estava. Ele estava pregando e falando do Evangelho, falando do amor de Cristo, e a Bíblia diz que a igreja crescia em número e eram confirmadas essas igrejas. Mas isso não foi suficiente para Paulo. Paulo não se sentiu acomodado, e a primeira lição é essa: nós não devemos ficar acomodados. Hoje, então, eu clamo ao Espírito de Deus para que nós não venhamos ficar acomodados e parados, vendo o tempo passar e não fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Você tem um chamado. Qual é o seu chamado? O que Deus quer para a sua vida? O que Ele tem chamado você para fazer na obra dEle? Se motive em Deus para fazer aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus espera que você faça, aquilo que você tem para fazer segundo a vontade de Deus. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Paulo nessa primeira lição. Essa primeira lição é uma lição muito linda, que nos mostra que nós não devemos ficar acomodados, parados, inertes, só olhando o tempo passar. Nós devemos
fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então nós não devemos ficar parados e acomodados. Não fique parado. Você tem um chamado. Qual é o seu chamado? Procure saber qual é o seu chamado. Busque fazer aquilo que você foi chamado para fazer por Deus na obra dele. Tá certo? Então, mas a história continua. Ainda no versículo 6, nós percebemos que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. É óbvio que Paulo obedientemente seguiu o caminho, não parou onde ele queria parar. E nós vemos que no versículo 7, ainda mais uma vez, Paulo é impedido pelo Espírito de ir aonde ele pretendia ir. Mas, sendo obediente mais uma vez, Paulo segue o caminho e chega à cidade de Troade. Agora vejam, então uma segunda lição que nós podemos tirar desses poucos versículos é a seguinte: a obediência em seguir o caminho quando a nossa vontade é ir para outro lugar. Paulo obedeceu à voz de Deus, obedeceu o destino que Deus tinha colocado para a vida dele. Ele não desobedeceu e foi fazer aquilo que ele queria. Veja, as coisas estão dando certo. E o que queremos é sempre alcançar muitas pessoas, indo para um lugar grande com muita gente. Assim era a vontade de Paulo. A palavra estava dando certo, a pregação estava dando certo. E agora ele queria alcançar mais e mais pessoas. Mas qual era a vontade de Deus para a vida de Paulo? E qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Eu imagino Paulo passando pela área onde ele queria ir, olhando e imaginando quantas pessoas ele poderia alcançar naquele lugar. Será que ele não teve um pouco de frustração? Será que ele não teve um pouco de frustração? Será que ele não se sentiu um pouco desmotivado? Será que também assim não acontece com a gente? A gente não fica desmotivado, desanimado, frustrado, porque a gente queria fazer uma coisa, a gente queria ir por um caminho, mas o caminho que Deus está falando, que está orientando a gente a seguir é um caminho totalmente diferente. Muitas vezes a gente quer fazer uma coisa ou outra e sentimos claramente que não é aquilo que Deus quer para nós e ficamos chateados, tristes e desanimados. Muitas vezes ficamos birrentos porque nossa sociedade pós-moderna nos diz a todo momento que o que importa é o nosso desejo particular, a nossa vontade. Primeiro nós pensamos em nós e em como nos dar bem, porque o importante é estarmos bem com nós mesmos, não importando o nosso próximo. E quem dirá Deus? Deus, na nossa era, deve ser moldado aos nossos desejos. É o que a sociedade diz, é o que a sociedade tenta colocar na cabeça dos nossos jovens, das nossas crianças, que Deus tem que se moldar às nossas especificidades, às nossas necessidades. E nós vamos ficando acostumados com isso, porque nós temos a Netflix, porque nós temos o YouTube, as redes sociais, que mostram pra gente sempre aquilo que a gente quer, que mostram sempre aquilo que está de acordo com o nosso desejo. Mas Paulo seguiu o caminho conforme Deus ordenou a ele. E ele chegou a Troade. E a lição aqui é exatamente essa. Se Deus está falando para você não parar na sua caminhada, não desviar do caminho que Deus tem para você, não pare. Siga o caminho que Deus tem para a sua vida. Siga aquilo para o qual você foi chamado. Não desista de fazer aquilo que Deus separou para você fazer. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Essa é a vontade de Deus para nós, para a igreja de Deus. Nós devemos seguir o nosso caminho preparado por Deus, que foi dado por Deus, que é guiado por Deus. Essa é a mensagem, essa é a segunda lição dessa passagem, desses versículos que nós lemos aqui. Então, em primeiro lugar, qual é o teu chamado? Não se acomode. Se levante, vá atrás e siga o caminho que Deus preparou para você. Você vai querer seguir por outros caminhos, você vai querer ir para um lugar que para você parece mais atraente. Mas a palavra de Deus também diz que há lugares, há coisas para o homem que parecem correta, que parecem direita, mas o seu final é a morte. Então tome cuidado com o caminho que você tem trilhado, tome cuidado por onde você tem andado, o que você tem feito, o que você tem visto, o que você tem percorrido na sua caminhada, porque nós devemos atentar se essa é a vontade de Deus para a nossa vida, e se essa for a vontade de Deus para a nossa vida, nós devemos ficar firmes. E é o que nós vamos ver. Mas a história continua, e Paulo chega a essa cidade chamada Troade. Sabe o que Troade era naquela época? Os estudiosos apontam que Troade não era quase nada, não tinha nada em Troade.
Troade não tinha nada que se chamar a atenção. Troade não tinha nada que viesse a saltar aos olhos de um viajante ou de Paulo. Troade era considerado um fim de mundo. Apesar de ter um pequeno porto ali, da onde Paulo partiu dali para a Macedônia, Troade não era considerado uma grande cidade. Troade nunca se destacou por muita coisa. Ou seja, Deus fez com que Paulo desviasse o caminho que ele tinha pensado, onde haveria bastante gente para ser alcançada, principalmente em Éfeso, mas também em Antioquia e em outras regiões, para levar Paulo para uma cidade onde não havia nada, onde não havia quase ninguém. Qual seria a nossa sensação em deixar para trás uma possibilidade de alcançar muitas pessoas e chegar em um fim de mundo, um lugar onde não tem nada? O fato é que em Troade, Paulo teve uma visão de Deus, uma visão com Deus, na qual Deus lhe mostrava onde ele deveria ir. Foi em Troade que Paulo teve um encontro com Deus. E a terceira e última lição é essa. A orientação divina sempre vai nos levar a um lugar de encontro com Deus. Troade foi o lugar que Deus preparou para ter um encontro com Paulo através de uma visão. Talvez se Paulo tivesse ido a Éfeso, ou a Antioquia, ou a outro lugar como ele pretendeu, ele não conseguisse escutar a voz de Deus no meio da multidão onde ele estivesse. Às vezes o que precisamos é de nos afastarmos das multidões de coisas que impedem que ouçamos a voz de Deus e sejamos guiados a um fim de mundo para termos uma experiência real e verdadeira com Deus. A questão é o quanto estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade e do nosso desejo para seguir a orientação divina. Que possamos então fazer como Paulo e ter um encontro com Deus, um encontro real, mesmo que seja num fim de mundo. Então não desista, não desanime, busque saber qual é o seu chamado e se agarre nele e faça a vontade de Deus. Siga o caminho de Deus para a sua vida. Fique firme, porque Deus está ao teu lado, Deus está ao nosso lado, Ele está nos sustentando. E mesmo que no final desse caminho a gente olhe e não veja nada, ou veja pouca coisa, não veja nada pelo que a gente possa achar belo e achar bom e achar um local interessante ou adequado para a gente ficar, que possamos estar ali porque Deus colocou a gente ali. E é nesse lugar que Deus vai ter um encontro conosco. É nesse lugar que Deus vai falar conosco. Assim como Deus fez com Paulo. Porque Deus está disposto a falar e a nos orientar, desde que nós possamos seguir esse caminho e fazer aquilo que é a sua vontade. Que possamos estar no centro da vontade de Deus. Essa é a mensagem de Deus para a nossa vida no dia de hoje. Que você fique bem e que possamos nos reencontrar em breve. Vamos fazer uma pequena oração e nos despedir na paz do Senhor. Meu Deus, muito obrigado por esta palavra. Que esta palavra possa tocar corações, Deus. Que o Senhor possa mover o teu espírito para direcionar as pessoas no caminho que o Senhor deseja. Senhor, retira de nós todo o empecilho, tudo aquilo que não provém de Ti, que nos faz, em vez de olhar para o Senhor, que sempre estejamos preocupados com nós mesmos. Nós não queremos ficar preocupados conosco. Nós queremos ficar preocupados com a Tua obra e com aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Nos guarda e nos livra do mal. E que nós possamos ter um encontro real contigo, aonde quer que o Senhor deseje. Muito obrigado por essa palavra. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.